Paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o dia 63 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos finalizar os comentários sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, analisando os últimos dois capítulos, ou seja, os capítulos 15 e 16. 1 Coríntios, capítulo 15. Os gregos não acreditavam na ressurreição dos mortos. Em Atenas, algumas pessoas riram da doutrina da ressurreição quando Paulo pregou sobre ela. Atos 17, versículo 32. Os filósofos gregos ensinavam que o corpo é a prisão da alma e que quando antes a morte libertasse a alma, melhor seria para a pessoa. Os gregos viam o corpo humano como uma fonte de fraqueza e de maldade e não concebiam um corpo que continuasse a existir depois da morte. Paulo, ao escrever esse capítulo, tinha de lidar com esse tipo de forma de pensar dos gregos, lembrando que a igreja de Corinto ficava na Grécia. As provas da ressurreição dos crentes, capítulo 15, versículo 1 até o 34. Paulo apresenta uma prova histórica, uma prova pessoal, uma prova doutrinal e uma prova prática. Prova histórica está entre o versículo 1 e o 11. Paulo inicia sua argumentação sobre a ressurreição do corpo humano com a ressurreição de Cristo, já que os coríntios acreditavam nela. A ressurreição de Cristo é um fato histórico provado pela mensagem do Evangelho, pelo depoimento de testemunhas e pela conversão do próprio apóstolo Paulo. Se não houvesse ressurreição, não haveria salvação, pois um Salvador morto não pode salvar ninguém. Paulo argumenta: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, ou a nossa pregação, e vã a vossa fé. Esse é outro aspecto da união do crente com Cristo. Seremos glorificados um dia, porque ele foi glorificado. Prova pessoal, versículo 12 ao 19. Paulo menciona a experiência pessoal dos coríntios. Ele pregou-lhes o evangelho, eles creram e tiveram uma vida transformada em consequência disso. Capítulo 6, versículo 9 até o 11. No entanto, se não houver ressurreição, então Cristo está morto e o evangelho é uma mentira. A fé deles é vã e ainda estão em pecado. E se for o caso, a fé cristã é boa apenas enquanto a pessoa está viva, pois de acordo com essa concepção, não há esperança após a morte. Prova doutrinal, versículo 20 até o 28. Aqui Paulo trata da doutrina bíblica dos dois Adãos. Em Romanos capítulo 5, ele também usa esse argumento. A morte entrou no mundo por causa do pecado do primeiro Adão, mas foi derrotada por intermédio da morte do último Adão, que é Cristo. Cristo é as primícias, isto é, ele é o primeiro de uma grande colheita ainda por vir. Ele é o último Adão de Deus e reverterá o erro que o primeiro Adão trouxe ao mundo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão quando ele retornar. Versículo 23. E também 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Por fim, Jesus porá todas as coisas sob seus pés, até mesmo a morte. Em outras palavras, negar a ressurreição dos mortos é negar o reino futuro de Cristo. Prova prática, versículo 29 até o 34. Paulo menciona diversas práticas da vida diária que provam a ressurreição do corpo. Primeiro, os coríntios se batizavam por causa dos mortos. Provavelmente, os coríntios batizavam pessoas vivas em favor de santos ou de cristãos que morreram antes de serem batizados. Paulo não confirma essa prática como prática bíblica. Ele apenas quer deixar claro que a igreja de Corinto praticava o batismo, e o batismo simboliza morte, sepultamento e ressurreição. Nos versículos 30, 31 e 32, Paulo menciona os muitos perigos vividos em seu ministério e diz: se absolutamente os mortos não ressuscitam,
porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Ele argumenta: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Versículo 32. É fácil ver que esses pontos práticos fazem todo sentido. Do versículo 35 até o 49, nós temos aqui o processo da ressurreição do crente. Nessa passagem, a pergunta-chave é esta: como os mortos ressuscitam? Paulo usa a natureza para mostrar que não há vida separada da morte. A semente morre para frutificar e o fruto é diferente da semente original, embora se identifique com ela. Os corpos ressurretos, como os corpos celestiais, terão seu próprio tipo de glória. O corpo ressurreto não é o mesmo que foi plantado, versículo 37, mas há continuidade entre ele e o corpo sepultado. O corpo físico sepultado é corruptível, um corpo de humilhação, é fraco, pertence ao ambiente natural. O corpo ressurreto é incorruptível, tem poder e glória e pertence ao ambiente espiritual. Terá a imagem do celestial. O corpo ressurreto de Cristo ilustra esse ensinamento de Paulo. Os crentes o reconhecem, portanto, há continuidade entre o seu corpo crucificado e o glorificado. No entanto, ele também podia mudar sua aparência. Ele passou através de portas trancadas, mas também comeu peixe e mel, e convidou os discípulos a tocarem-no. Lucas capítulo 24, versículo 41 até o 43. Era o mesmo corpo, embora fosse diferente. O corpo ressurreto mantém a identidade pessoal e a individualidade do crente, embora se adapte a um novo tipo de vida. O propósito da ressurreição dos crentes, versículos 50 até o 58. Aqui Paulo trata da segunda vinda de Cristo e do que ela representa para a vida e para a morte. Nem todos dormiremos, porque alguns santos estarão vivos quando Cristo retornar, mas transformados seremos todos. Esse mistério refere-se ao arrebatamento da igreja. Quando Cristo retornar, primeiro os mortos serão ressuscitados. A seguir, os vivos serão levantados com ele, e todos serão transformados para serem iguais a ele. E tudo isso acontecerá em um piscar de olhos. Paulo encerra com uma nota de vitória. O cristão não sofre o aguilhão da morte porque Cristo retirou esse aguilhão. Não há vitória na sepultura, pois Cristo um dia esvaziará as sepulturas e em poder ressuscitará os seus. Os cristãos podem permanecer firmes e inabaláveis porque sabem que seu pior inimigo, a morte, foi derrotado. Portanto, não precisam temer nenhum outro inimigo. Eles podem ser abundantes no serviço cristão, pois esse trabalho contará para a eternidade. O trabalho deles não é em vão. Nossa fé não é uma fé vazia, porque o túmulo está vazio. Cristo ressuscitou. Todavia, se o túmulo não estivesse vazio, tudo mais seria vão. Nossa pregação, versículo 14, nossa fé, versículo 14, e nossas obras, versículo 58. Agradeçamos a Deus a vitória que temos por causa da ressurreição de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 16. Nesse capítulo final, Paulo dá instruções em relação à coleta para os cristãos pobres de Jerusalém e também exorta os crentes coríntios no que diz respeito à vida da igreja deles. Do versículo 1 até o 4, nós temos aqui uma instrução de como fazer a coleta. Primeira instrução é: a doação é centrada na igreja. Se não porque Paulo mencionaria no primeiro dia da semana, as igrejas reuniam-se no dia do Senhor, ou seja, no domingo, e nessa ocasião os crentes levavam suas ofertas para o Senhor. Paulo não encorajava os crentes a enviar as ofertas para ele pessoalmente. Ele queria que a igreja expressasse seu amor pelos crentes judeus necessitados da Judéia. O membro da igreja diante do Senhor e de sua congregação tem responsabilidade de trazer seu dízimo e suas ofertas para a igreja. Isso não quer dizer que seja errado ele ajudar pessoalmente outras pessoas.
mas a doação às pessoas não podem substituir os dízimos e as ofertas que devem ser entregues à tesouraria da igreja local. Segundo modo de como fazer a coleta é a questão da doação regular. Paulo encorajou-os a trazer o dízimo, oferta, semanalmente, se fosse possível. Alguns recebem o salário quinzenalmente, outros por mês. Mas o que Paulo queria dizer? Não deixem o dízimo e a oferta se acumularem em casa. A doação é uma obrigação de todos. A doação não era apenas para o rico, mas também para o pobre. Na verdade, em 2 Coríntios capítulo 8 e 9, Paulo relata que os cristãos pobres da Macedônia doaram com generosidade, independentemente de sua pobreza. Esse é o padrão bíblico, que a doação, as ofertas e dízimos devem ser levadas à igreja local por todos, tanto ricos quanto pobres, devem se manterem fiéis àquilo que a Bíblia instrui e ensina sobre a questão de dízimos e ofertas. A doação é proporcional, versículo 2. O versículo diz, conforme a sua prosperidade. O padrão mínimo para a doação no Antigo Testamento era o dízimo, 10% do seu soldo. E não há razão para não ser também a do Novo Testamento. Não se pode alegar que o dízimo seja uma prática legalista, ou seja, da lei mosaica, já que ele existe muito antes da lei ser dada, como a gente pode ver em Gênesis capítulo 14, versículo 20, Gênesis capítulo 28 e versículo 22. A doação é tratada com cuidado. A doação é tratada com cuidado. Paulo sempre foi cuidadoso com o manejo do dinheiro. A fim de evitar que alguém o acusasse de roubar dinheiro para si mesmo, ele queria que a igreja indicasse representantes para auxiliá-lo. A igreja deve ter um sistema financeiro que inclua a recepção de doações e o registro dessas doações. Versículo 5 até o 12. Como ajudar os servos. Paulo amava muito o jovem Timóteo, mas conhecia sua timidez e seus temores. Então ele encoraja os cristãos a receberem e ajudarem a Timóteo, pois o jovem era muito esforçado e gostava e exercia o seu trabalho na obra do Senhor, mas precisava de apoio. Apolo foi para Corinto depois de Paulo, Atos 18, versículo 24 até o 28, e os dois tinham um bom relacionamento. Mesmo que a gente observe lá no início da carta de 1 Coríntios, que a igreja tinha suas preferências, mas essas suas preferências por pessoas dos coríntios nunca afetou o relacionamento de Paulo e de Apolo. Eles não se viam como rivais, mas como parceiros da obra do Senhor. Então é importante que a igreja receba os servos do Senhor e os trate de forma correta. Ficar comparando uma pessoa com a outra não é correto. Isso é comportamento de crentes carnais. As Escrituras deixam esse ponto bem claro. Devemos ajudar da melhor forma possível os servos do Senhor que se desgastam na obra do Senhor. E nos versículos finais, do versículo 13 até o 24, nós temos aqui o ensino de Paulo de como fortalecer a igreja. No versículo 13, Paulo dá ordens que soam como instruções militares e nelas ele sugere que a igreja é um exército e deve agir como tal. Ele exorta, sejam homens. Essa expressão está na Nova Versão Internacional, a Bíblia NVI. Hoje precisamos muito dessa exortação. A igreja muitas vezes não tem a disciplina e a maturidade de um exército. Estava na hora dos coríntios crescerem e agirem como adultos e não mais como crianças. Devemos amar os obreiros fiéis da igreja e sermos gratos a eles. No versículos 15 até o 19, Paulo menciona muitos cooperadores, até mesmo seus amados Priscila e Áquila. Ele jamais conseguiria fazer seu trabalho se não fosse pela ajuda de muitos cristãos, de muitos colaboradores. Ele se sentia feliz em reconhecer que ele tinha um tipo de dívida para com eles.
Paulo finaliza com sua assinatura, versículo 21 até o 24. Sem dúvida, ele ditou a carta a um secretário e, no fim, assinou de próprio punho o seu nome. Nessa passagem, não foram traduzidas as palavras aramaicas anátema e maranata, que significam, respectivamente, maldição e nosso Senhor vem. Que combinação peculiar de palavras, né? Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Ou seja, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Por quê? O nosso Senhor vem, maranata. Contudo, Paulo não encerra com uma nota de julgamento, mas encerra com uma nota de louvor. Ele encerra com as seguintes palavras nessa carta: o meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Termino aqui mais um vídeo, lembrando que os nossos vídeos são, os comentários são extraídos e alterados, adaptados aqui conforme a nossa necessidade, do comentário bíblico UERSB. No próximo vídeo, nós já vamos falar sobre a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Que Deus te abençoe e fiquem com Deus.